Olá, bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Câmara dos Deputados conclui votação da reforma da Previdência. Texto agora segue para o Senado. Os deputados e deputadas que entenderam a importância da matéria, mesmo no primeiro momento com a desorganização do governo. Câmara de Infraestrutura e Logística do Agronegócio avalia o escoamento da maior safra de grãos do país. Em rede social, o presidente Jair Bolsonaro comemora a decisão da Agência Nacional do Petróleo, que aprova aumento do percentual do biodiesel ao óleo diesel de 10% para 11%. Ministro do Meio Ambiente diz que dados do INPE sobre desmatamento na Amazônia fazem parte de política alarmista e a audiência na Câmara sobre o tema termina em bate-boca. E o ministro hoje faz o papel de office boy dessa estratégia que está matando a agricultura brasileira, matando a biodiversidade, matando o povo brasileiro. Não admito que o senhor me trate desse jeito. Está mudando o assunto! Exportações de carne crescem mais de 20% nos 7 primeiros meses do ano no Brasil. E ainda, além da bovina, exportações de carne suína também crescem quase 20% no acumulado até julho. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Com a votação de 8 destaques, propostas que pretendiam tirar pontos específicos do texto, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma da Previdência. A proposta segue agora para o Senado e a expectativa é que isso aconteça ainda hoje. Por ampla maioria, os deputados praticamente carimbaram o que já havia sido aprovado no primeiro turno. Foi um trabalho coletivo de muitos deputados e deputadas que entenderam a importância da matéria, mesmo no primeiro momento com a desorganização do governo. A gente continuou tocando, continuou avançando. A reforma que sai da Câmara mantém a economia prevista pelo governo de 933 bilhões de reais em 10 anos. No início da tramitação da proposta, a economia prevista era de aproximadamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O texto segue agora para o Senado, onde deve ser encaminhado já na segunda-feira para a Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada na CCJ, a proposta seguirá direto para a votação em plenário. A previsão é que até o fim de setembro a PEC seja votada em 2 turnos pelos senadores. O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que o texto aprovado pelos deputados não seja alterado. O que sair da Câmara vai tentar aprovar no Senado, ainda havendo lá concordância. Porque senão volta para a Câmara, a gente quer evitar voltar para a Câmara. Os senadores ainda vão fazer uma última tentativa de incluir estados e municípios na reforma da Previdência, mas o tema será tratado em uma proposta separada de emenda à Constituição. A Câmara de Infraestrutura e Logística do Agronegócio se reuniu ontem em Brasília. Mas a pauta não foi a tabela do frete. Ainda falta uma definição por parte do governo e dos caminhoneiros. Os representantes fizeram um balanço da safra atual que chega ao fim no país e mostraram preocupação com os investimentos em transporte e com o aumento no custo de produção. Com 240 milhões e 700 mil toneladas, o Brasil está terminando a colheita da maior safra de grãos da história. Entre os destaques, a segunda safra de milho, que alcançou o volume inédito de 72 milhões e 400 mil toneladas. Juntas, as 2 safras do cereal somaram 98 milhões e 600 mil toneladas. Transportar isso tudo não é fácil. Problemas pontuais existem, a gente tem a região leste do Goiás com falta de caminhões porque a região sul demanda muito desse transporte nesse momento. A gente tem a BR-163 que está terminando de ser asfaltada, o problema eram 100 quilômetros sem pavimentação, agora já está em 28, então é uma realidade que deve ser resolvida, a gente espera que ainda esse ano. A gente fala muito em portos do norte, soja, por exemplo. Você exporta através de todos os portos. A sinalização dada na semana passada pelos Estados Unidos, que tem 60 bilhões de dólares para serem investidos em infraestrutura em outros países, é vista com otimismo pelo setor produtivo brasileiro, que não vê a hora de o Brasil melhorar os modais de escoamento da safra agrícola. Essa alternativa de se buscar no exterior fontes de financiamento é muito importante para o governo brasileiro. Além, obviamente,
das privatizações de rodovias que estão vindo aí. O aumento do preço do frete marítimo também é motivo de preocupação. Está havendo, e já está começando, uma redução do teor de enxofre no combustível dos navios. Essa redução do teor de enxofre no combustível vai fazer com que o frete marítimo seja aumentado. Quanto à tabela do preço do frete rodoviário, o setor produtivo aguarda a definição do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deverá estabelecer uma nova tabela de referência para o frete. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em uma rede social sobre a decisão da Agência Nacional do Petróleo, que aprovou o aumento do percentual de adição do biodiesel ao diesel de 10% para 11%. A partir de setembro, o biodiesel vai representar 11% do total da mistura do óleo diesel consumido no Brasil. Bolsonaro destacou que o biodiesel é produzido com mais de 80% de soja. Disse também que a medida vai representar mais emprego no campo, redução de importação de diesel e menos poluição. A ANP aprovou o aumento da mistura de 10% para 11%, depois de testes e estudos feitos pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Esta era uma reivindicação de anos da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Agritendências. O medo de uma recessão global provocou queda nos mercados nessa quarta. Acompanhe a análise de Silmar Miller. Dia de forte aversão a riscos nos mercados internacionais nessa quarta-feira, diante de temores de que o acirramento das tensões entre Estados Unidos e China, cuja guerra comercial ameaça evoluir para uma guerra cambial, pode levar o mundo a uma nova recessão como a de 2008. O dia foi marcado por fuga dos mercados de maior risco, como os de ações e os de commodities, com os investidores procurando se proteger nos mercados de metais, como ouro e prata. Até porque mesmo os títulos de governos também perdem o interesse diante de um movimento generalizado de redução das taxas básicas de juros, com bancos centrais de vários países afrouxando suas políticas monetárias ao mesmo tempo. Uma forte queda dos preços do petróleo, de quase 5%, provocada por um inesperado aumento dos estoques americanos, ajudou a empurrar ainda mais para baixo outras commodities, como as agrícolas, que iniciaram o dia com quedas generalizadas. A fuga dos investidores para os metais fez com que o ouro fechasse o dia acima dos $1.500 a onça, atingindo seu maior nível em mais de 6 anos. No final do dia, algumas commodities agrícolas, como os grãos, mostraram uma pequena recuperação, mas de pouca expressão. Mesmo o dólar no mercado brasileiro de câmbio, para o qual se esperava uma queda com a aprovação em segundo turno da proposta de reforma da Previdência na Câmara, acabou refletindo mais diretamente o mau humor dos mercados internacionais e fechou novamente em alta, aproximando-se dos R$4. Foi o que pelo menos ajudou a manter aquecidos os preços internos de algumas commodities, como a soja. O clima no fim do dia, no entanto, era de um certo desalento, mesmo no caso das commodities, cuja demanda também pode ser afetada na eventualidade de o atual quadro evoluir para um cenário de recessão global. As probabilidades, segundo os economistas, estão em torno de 50%, com todos torcendo para não avançar além disso. E a seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver também. Ministro do Meio Ambiente diz que dados do INPE sobre desmatamento na Amazônia fazem parte de política alarmista. E a audiência na Câmara sobre o tema termina em bate-boca. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,5% e começa o dia cotado a R$ 3,98. A Bovespa também teve alta de 0,6%, fechando o pregão aos 102.782 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,1% a $8,54 o bushel. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que os dados do INPE sobre o desmatamento na Amazônia fazem parte de uma política alarmista para ONGs arrecadarem recursos. O clima esquentou durante a participação do ministro em uma audiência com deputados. A audiência com o ministro do Meio Ambiente na comissão da Câmara terminou em bate-boca depois de críticas feitas pela oposição a Ricardo Salles. E o ministro hoje faz o papel de office boy
dessa estratégia que está matando a agricultura brasileira, matando a biodiversidade, matando o povo brasileiro. O ministro reagiu e citou o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT, que foi assassinado em 2002 em um crime não esclarecido até hoje. Eu não sou office boy de coisa nenhuma. Quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto, Celso Daniel. Não admito que o senhor me trate desse jeito. Está mudando o assunto, menino! A passagem do ministro do Meio Ambiente aqui pelo Congresso acontece no momento em que o governo brasileiro é cobrado, principalmente no exterior, pelo aumento do desmatamento na Amazônia. De acordo com o INPE, a área da Amazônia com alertas de desmatamento aumentou 278% em julho, comparado com o mesmo mês do ano passado. Para o ministro do Meio Ambiente, os dados são sensacionalistas e manipulados e precisam ser checados e comparados com mais precisão. Isso quer dizer que não tem problema? Em absoluto. Temos muito problema. Problemas que não vêm de agora, de um desmatamento que começou em 2012 e vem crescendo desde então. Agora, o que não pode haver é para justamente criar esse sensacionalismo, seja porque faz parte de uma pauta política ou porque são realmente um instrumento arrecadatório de doações de toda a natureza, fazer manipulação dos dados midiaticamente. Bolsonaro afirmou que toda divulgação de dados sobre o desmatamento na Amazônia deverá passar antes pelo crivo do governo. E o clima deve seguir firme nesta quinta-feira. Chuva somente em algumas regiões do país. Os detalhes agora na previsão do tempo. Durante esta quinta-feira, o tempo firme ainda predomina, pelo menos em grande parte das áreas produtoras brasileiras. Isso devido à atuação de uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação das nuvens mais carregadas e durante o dia a expectativa é de sol predominando e a temperatura vai seguir em elevação. Mas ainda vale ressaltar que em algumas áreas, mesmo que de forma mal distribuída, ainda tem pancadas de chuva durante esta quinta-feira. No norte do Brasil, as pancadas são rápidas, intercaladas com períodos de sol e calor devido às instabilidades tropicais. Em áreas aqui da faixa leste, do sudeste até pelo menos o Rio Grande do Norte, ainda tem pancadas de chuva por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Mas o destaque mesmo com relação à chuva durante esta quinta-feira é o retorno das pancadas de chuva em todo o território gaúcho, até mesmo em algumas áreas de Santa Catarina, devido à formação de instabilidades no interior do continente, que aliás mais tarde darão origem a uma nova frente fria. Nessas áreas escuras do mapa, sobre o Rio Grande do Sul, a expectativa já é de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. No período da tarde desta quinta-feira ainda faz calor em áreas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. No Sul e no Sudeste a temperatura segue em gradativa elevação, ou seja, o frio vai perdendo intensidade. No decorrer dos próximos dias, ainda tem previsão de chuva sobre o Rio Grande do Sul, acumulados entre 10 até 40 milímetros, e essa chuva ainda preocupa, principalmente produtores de trigo no estado. Em grande parte do Brasil, tempo mais seco que deve predominar nesses próximos dias. E ainda vale ressaltar que a gente está no mês de agosto, boa parte do Brasil terá chuva dentro ou abaixo da média, principalmente nessas áreas em vermelho do mapa. Boa parte do Sudeste, também do Centro-Oeste e grande parte do estado do Paraná terão chuva abaixo da média climatológica para este mês de agosto. Chuva acima da média mesmo, somente em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, ainda sob a influência dos sistemas frontais que avançam, mas logo se afastam em direção ao oceano. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. A seguir, exportações de carne suína crescem quase 20% no acumulado até julho. E ainda, em cenário positivo, feira em São Paulo apresenta tecnologias para a indústria de processamento de proteína animal. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,4% a $4,14. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em queda de 0,3% a R$ 40,15. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,6% no Noroeste Paulista.
As exportações de carne suína cresceram 19,6% no acumulado até julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Em faturamento, o crescimento foi de 23,5%. Na comparação entre julho deste ano e julho de 2018, os embarques registraram queda de 0,4%. Mesmo assim, houve crescimento de 24% em receita. O destaque continua sendo a China, que importou 34% a mais que no mesmo mês do ano passado. A demanda chinesa cresceu principalmente por causa da peste suína africana, que já eliminou milhares de animais no país asiático. E as exportações de carne bovina brasileira também subiram 20% até julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. O bom momento do setor, impulsionado pela China, deve se refletir em mais investimentos e aumento da produção. Até agora foram negociadas mais de 90 mil toneladas da proteína. Nos primeiros 7 meses do ano, as receitas com as exportações somaram 3 bilhões e 750 milhões de dólares. Um aumento de 11,6%. A perspectiva é muito positiva, né? A gente já vem de um ano 2019 muito bom, e em cima de 2018, que já foi um ano de recorde, né? Então a gente está com mais de 20% a mais das exportações, comparando com o ano 2018, que já foi um ano muito positivo. Os números foram alavancados por uma maior demanda do mercado chinês, já que a peste suína africana, que atinge o país, pode reduzir pela metade o maior rebanho de porcos do mundo até o final de 2019. A estimativa é do Rabobank. Com isso, o volume de vendas à China subiu quase 11%. Até julho, aproximadamente 175 mil toneladas de carne foram embarcadas para lá. Com o abate das matrizes e a diminuição do plantel, a gente tem um novo consumo de proteína e a substituição até da proteína suína, porque a demanda é muito alta e o mercado precisa se abastecer, então a gente tem oportunidade para as outras proteínas também. A crise na China, que deve prevalecer pelo menos nos próximos 5 anos, também afeta diretamente outros países que dependem da sua carne. Por isso, o momento no Brasil é visto como uma oportunidade para entrada em novos mercados. Segundo especialistas, as empresas já estão focadas em aumentar a sua produção. E a gente agora também está tentando olhar outros mercados que estão aí afora também sofrendo com a peste suína africana, infelizmente para eles, como Laos, Camboja, Mongólia e outros países que vão sentir os efeitos reflexos da maior demanda da China. O Brasil está pronto para crescer até o seu limite, quando é possível, desde que a China e os outros países da Ásia assim o demandem. O que pode ajudar os produtores a expandirem os negócios são essas máquinas que ficam expostas até esta quinta em uma feira que acontece em São Paulo. O evento traz as novas tendências do setor e desperta a atenção de investidores, que parecem já estar com a cabeça do outro lado do mundo. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site, acesse tvterraviva.com.br ou também no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Renata Marão vem aí com o Bem da Terra e traz mais notícias do agronegócio. Um ótimo dia para você, obrigada pela companhia e até amanhã.